Pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia de MEB no caderno, Itatiba, 14 de junho de 2021. Localiza o caderno de língua portuguesa, coloca a data. E agora eu vou pedir para vocês localizarem o A Prova Brasil, as páginas 48, 49, 50 e 51, que vai trazer dois gêneros, textos de divulgação científica e bilhete novamente. Vamos lá? Localiza essas páginas que eu vou ler junto com vocês e fazer as atividades. Então, fala assim, texto de divulgação científica e bilhete. O texto de divulgação científica informa a população sobre pesquisas e descobertas da ciência. A linguagem é simples para ser compreendida pelo leitor, que não domina os termos específicos da área. Então, o que eles fazem no texto de divulgação científica? Eles colocam uma linguagem que a gente, que não tem esse contato com esses termos técnicos, com os termos científicos, a gente consegue entender. Então, eles trouxeram esse texto de divulgação científica. As poderosas da Terra. Quem será que são as poderosas da Terra? Olha elas aqui. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível? Não no mundo das formigas. Pertencentes ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia é formada por fêmeas reprodutoras, que são as rainhas, e as não reprodutoras, que são as operárias. Essas últimas fazem um trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas e, em alguns casos, a rainha e protegem o formigueiro. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Existem 9.536 espécies de formigas catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja cerca de 18.000. Só no Brasil são mais de 2.000 conhecidas. Então, a formiga também, lógico, uma picada dela é horrível, porém ela faz parte do nosso equilíbrio ecológico, faz-se necessário, e ela só age em ambiente onde o homem alterou, onde tem a mata nativa, elas ali, pelo contrário, elas fazem o equilíbrio do meio ambiente, tá bom? Então, esse texto veio para aumentar o nosso conhecimento sobre as formigas. Agora a gente vai na página 49. Na página 49 fala assim: as formigas pertencem ao grupo dos insetos sociais porque elas são muito úteis para a fertilização do solo, elas causam estragos em plantações, residências e hospitais, elas vivem em uma sociedade organizada ou agem como pragas em ambientes alterados pelo homem. Se está falando que ela pertence a um grupo social, é porque ela vive em uma sociedade organizada. Põe um X lá. Releia esse trecho. As formigas só agem como pragas. As tarefas são divididas entre as castas. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho. Que palavra destacada significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresenta características semelhantes. Será que é pragas, castas ou ninhos? Castas. Então, coloca aqui, castas, tá bom? Qual é a função das formigas rainha? Em uma colônia, as rainhas são as fêmeas responsáveis pela reprodução da espécie. Novamente, em uma colônia, as rainhas são as fêmeas responsáveis pela reprodução da espécie. 5. Qual é a função das operárias? Essas trabalham bastante, né? Então, vamos lá. As formigas operárias, apesar de não serem reprodutoras, exercem diversas funções, 2 pontinhos. Construir o ninho,
vírgula, coletar comida e água, vírgula, limpar e proteger o formigueiro, vírgula, alimentar os machos, vírgula, as larvas e em alguns casos até a rainha. Vamos repetir? As formigas operárias, apesar de não serem reprodutoras, exercem diversas funções. 2 pontinhos. Construir um ninho, coletar comida e água, limpar e proteger o formigueiro, alimentar os machos, as larvas, em alguns casos até a rainha. Tá aqui no texto, ó. Se vocês perderam, ela tá aqui, ó. Constroem os ninhos, coletam comida, água, limpam, protegem o formigueiro. Tá aqui, tá? Número 6. Em que situação as formigas agem como pragas? Quando o seu ambiente natural é alterado pelo homem. Quando o seu ambiente natural é alterado pelo homem. Página 50. Observe essa imagem. É uma formiga, né? Com uma maçã já comida, né? E ela tá levando. Olha o tamanho da maçã perto da formiga. Que tipo de formiga é essa? Quem é que exerce esse trabalho? É a rainha ou é a operária? É a operária, então coloca um X. Que atividade ela está realizando? Construindo um ninho? Não. Coletando comida? Sim. Coloca um X aqui. Alimentando a rainha? Nesse momento não. Protegendo o formigueiro? Nesse momento não. Então, é coletando comida, porque ela está levando um pedaço de maçã. Releia este trecho. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em algumas áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. A palavra destacada é porém, e hoje a gente vai ver um pouquinho lá, né? Porém, é uma preposição. E aí, ela pode ser substituída por portanto, as formigas só agem como pragas em ambientes, nem as formigas, mas as formigas só agem como coisa, ou porque as formigas só agem, mas as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem. Então, a resposta certa é mas. Algumas palavras como mas, nem, portanto, porque ajudam a fazer conexão de parte de texto. Cada uma dessas palavras transmite uma ideia diferente, que pode ser de oposição, de adição, de conclusão, de explicação. Já está explicando um pouquinho para vocês de preposição e de conjunção. A Pro dividiu a aula em 2 na gramática, tá? A gente já vai ver já já. Agora nós vamos para a página 51. Na página 51, um minutinho, gente. Opa, por que não tá indo? Epa, agora foi demais. Na página 51, vai falar um pouquinho sobre o bilhete. O bilhete, ele permite a comunicação entre 2 pessoas que, por algum motivo, não podem conversar pessoalmente. O bilhete, geralmente curto e contém apenas o essencial de um assunto. A gente já viu o gênero bilhete em uma das aulas da prova passada. Agora vem um outro tipo de bilhete. Então, está escrito lá, Carlinhos, você gostou do texto que a professora leu sobre as formigas? Ele é bem legal, né? Como elas trabalham, mas fiquei com algumas dúvidas. Você me ajuda a resolvê-las? Beijos, Martinha. Por que a Martinha mandou o bilhete para o Carlinhos? Para ele ajudá-la a tirar algumas dúvidas sobre o texto que a professora leu. Para ele ajudá-la a tirar algumas dúvidas sobre o texto que a professora leu. Qual palavra Martinha usa para referir ao Carlinhos? Então, aqui já está usando pronome, né? Então, aqui ela coloca Carlinhos. Aí, como que ela começa? Você. Então, qual palavra ela usa? Você. Então, o pronome você, tá? O pronome de tratamento, né? Aquele que a gente trata as pessoas mais próximas da gente. A gente já estudou. Na frase, ele é bem legal, né? A palavra em destaque substitui que palavra? O ele aqui, ó. Veja como que ela fala, ó.
Você gostou do texto que a professora leu sobre as formigas? Ele é bem legal, né? Quem que é bem legal? O Carlinhos? Não, o texto que a professora leu. Então, a palavra texto. Em qual frase a palavra destacada se refere às formigas? Como elas trabalham? Você me ajuda a resolvê-las? Elas são as formigas que trabalham? Sim, então coloca aqui. Você me ajuda a resolvê-las? É resolver as dúvidas, então não é a formiga. Então, elas. Aqui se refere a outra palavra destacada, olha lá, pro já ajudou, resolvê-las, as dúvidas, porque ela fala aqui, ó, você me ajuda a resolvê-las, porque ela tá com dúvida. Então, aqui, o X é aqui, e aqui a outra palavra se refere a dúvidas. Também pronomes aqui, ó, gente, pronomes oblíquos, né? Colocaram aí? Refere-se a dúvidas. Bom, agora você vai recortar as 4 páginas do A Prova de hoje, a 48, a 49, a 50 e a 51. Vai colar uma a uma no caderno. Se ainda tiver frente e verso, cola lá em cima só, para que vocês possam visualizar as duas folhas que tem aí, tá bom? As próximas não vai mais acontecer isso. Pode ter certeza que a Pro já conversou com a Fernanda na próxima vez que eu for entregar, tá bom? Agora, a gente vai um pouquinho para o caderno. Vocês já estão no caderno aí colando as 4 folhas. A professora hoje fez o seguinte, eu dividi a gramática em 2 aulas, para que vocês não tenham que copiar tanto assim. Então, como vai copiar tudo hoje, hoje a Pro colocou o que é preposição. E na aula de amanhã, a Pro coloca o que é conjunção. Vamos aprender? Preposição é uma palavra gramatical, invariável, que liga 2 elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. A gente já vai ver já já. São elas. Quais são as preposições? Escreve tudo no caderno. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. Esse traz aqui é de trás atrás da gente, não é trás de trazer verbo. Se fosse trás de trazer verbo, seria como Z, tá bom? Isso é só para copiar, Pro? Sim, só para copiar. Aí agora a gente vai fazer 2 exercícios de atividades. Só que hoje eu quero que vocês copiem tudo. Então, vocês vão lá. Resolva os exercícios. Espera aí, só um pouquinho de descer o tempo aqui, senão ele vai prejudicar na cópia. Circule as preposições. Então, você vai copiar lá no seu caderno e depois que você vai circular. Filho, coloque os pratos sobre a mesa. Qual é a preposição que tem aqui? É sobre. Então, você vai circular sobre. É uma daquelas que vocês copiaram, tá? A mãe não fala assim, filho, coloque os pratos. Ela fala, filho, coloque os pratos sobre a mesa. Então, essa palavrinha aqui tá ligando onde é que o filho vai ter que colocar o prato que é sobre a mesa. Só copiar e circular sobre. Ele tem que passar no restaurante. Qual é a preposição que tem aqui? O que? Ele tem que fazer o quê? Que passar no restaurante. Então, o que é a palavrinha que está ligando o que ele tem que fazer, tá? É a preposição. O Amaral pegou a encomenda. Ele pegou o quê? A encomenda. Qual é a preposição? A, tá? É ela que está ligando o que ele pegou. Ele pegou a encomenda. Ele está entre amigos. Significa que ele está ali, com os amigos dele. Ele está onde? Entre. Gente, tá faltando um acentinho aqui, tá? Desculpa. Ele está. Circula entre. Ele está entre amigos, tá? Então, as preposições de novo. Sobre, tem, desculpa, que, a e entre. Utilize essas preposições até, perante e sem nas... Oh, gente. Cacilda, peraí só um pouquinho. Ah, agora sim. Não... Eu fiz um favor, acho que, né? Ah, tá certo. Mauro vai colocar açúcar até que esteja bem adoçado, perante que esteja bem adoçado ou sem que esteja bem adoçado? Até. Então, a preposição é até. Lourenço leu a carta
perante todos ou sem todos? Perante todos. Perante significa na frente de todos, tá? A prof fez o favor de omitir a letra C, então vai copiar só essas duas. Mauro vai colocar açúcar até que esteja bem adoçado. Lourenço leu a carta perante todos, significa na frente de todos. A aula de hoje é bem curtinha, porque a Pro pediu para vocês copiarem tudo, tá? Então, data de hoje, segunda-feira. A Pro pediu para vocês localizarem as páginas 48, 49, 50 e 51. Já fizemos. Já lemos, fizemos e corrigimos, é só colar no caderno as 4 páginas, tá? E outra coisa, aí na gramática vamos aprender preposição, que nada mais é que uma palavrinha que liga em uma coisa ou uma frase na outra, tá bom? E depois, aqui ó, pedi para vocês circularem as preposições, depois eu pedi para vocês utilizarem essas duas preposições aqui, tá bom? Nessas duas frases. Na verdade, seriam 3, mas não sei o que aconteceu, que eu omiti a letra C, eu não tô conseguindo subir. Ó, na hora que eu subo, eu tiro a tela, tá? Então, gente, hoje é só isso, mas tem que copiar tudo, tá bom? Um beijo e até amanhã, boa tarde.